Mercedes tem dois pilotos rápidos o suficiente para brigar na frente, mas ambos estão sendo prejudicados pelo mesmo problema oculto. Russell estava liderando no Canadá antes que uma falha de confiabilidade transformasse uma possível vitória em 0 pontos. Antonelli já perdeu 26 posições na primeira volta em incidentes de caos, com rotação de rodas, alvos de embreagem e problemas de largada, que expõem o quão frágil essa Mercedes realmente é. E essa é a parte chocante. Isso não é um carro lento, é um carro rápido que continua desperdiçando a própria velocidade. Uma largada ruim, uma falha de confiabilidade, um problema de software, uma corrida na liderança jogada fora e, de repente, a Mercedes passa de candidata ao título para risco de campeonato. Antonelli e Russell não precisam de mais ritmo. Eles precisam que a Mercedes pare de destruir as chances que o carro já cria. Inscreva-se no canal. No começo, a Mercedes parecia uma equipe com dois problemas completamente diferentes. Russell teve o brutal. Estava liderando no Canadá, com uma chance real de vitória nas mãos, antes que um abandono transformasse aquela oportunidade em nada. Não foi uma pequena perda de pontos, não foi uma frustração menor, foi a liderança perdida. Um fim de semana que poderia ter mudado a pressão dentro da Mercedes, evaporando antes de virar o resultado de que ele precisava. Antonelli teve o bagunçado, não um abandono dramático da liderança, mas danos repetidos no início das corridas. Posições perdidas, largadas ruins, rotação de rodas. Momentos em que o carro tinha velocidade, mas a corrida começava a escapar, antes mesmo da primeira volta se estabilizar. Sintomas diferentes, mesmo aviso. A Mercedes não está lutando para criar ritmo. A Mercedes está lutando para proteger o ritmo que tem, e isso é um problema muito mais perigoso do que as pessoas percebem. Um carro lento é doloroso, mas pelo menos a verdade é clara. A equipe sabe que precisa de mais downforce, mais potência, mais aderência, mais eficiência. Todo mundo pode olhar o cronômetro e dizer, isso não é suficiente. Mas a Mercedes não está nesse tipo de crise. O cronômetro diz que o carro é rápido. As vitórias de Antonelli dizem que o carro é rápido. O ritmo de pole de Russell diz que o carro é rápido. O problema é que rápido não é a mesma coisa que completo. Um carro completo transforma velocidade em resultados. Uma equipe completa transforma chances em pontos. Uma campanha de campeonato completa não fica deixando seus pilotos se perguntando o que poderia ter acontecido se a largada tivesse sido mais limpa, se o sistema tivesse se comportado melhor, se o carro tivesse sobrevivido quando a vitória estava ali. É por isso que a frustração cresce dentro de uma equipe como a Mercedes, porque cada resultado perdido parece evitável. Russell pode olhar para o Canadá e saber que o carro tinha ritmo para vencer, e é isso que torna a dor maior. Se ele tivesse sido lento, poderia aceitar a derrota de forma diferente. Se o carro nunca tivesse estado na briga, a decepção seria menor. Mas liderar um grande prêmio e perder por abandono cria um tipo diferente de raiva. Diz ao piloto que a oportunidade era real e a equipe não conseguiu levá-la até o fim. Para Russell, isso é especialmente danoso por causa da briga interna com o companheiro de equipe. Ele não está só lutando contra Ferrari, McLaren, Red Bull e o resto do pelotão. Está lutando contra Antonelli dentro da mesma garagem. E Antonelli já transformou a temporada em algo que ninguém esperava. Um novato era para aprender. Em vez disso, começou a vencer. Um adolescente era para cometer erros. Em vez disso, se tornou líder do campeonato. E isso muda completamente a pressão sobre Russell. Cada chance perdida agora parece dobrada. Ele perde pontos para o pelotão, mas também perde terreno na história interna da Mercedes. Quanto mais Antonelli vence, mais Russell precisa de fins de semana limpos. Quanto mais Russell sofre falhas, mais a garagem naturalmente olha para o piloto que está convertendo o ritmo da Mercedes em resultados. E é assim que o poder muda dentro das equipes de Fórmula 1. Não com um anúncio público, não com um discurso dramático, mas através de corridas, de pontos, do cronômetro, e Russell sabe disso melhor do que ninguém. É por isso que o Canadá não foi só um abandono. Foi uma chance perdida de trazer a narrativa da Mercedes de volta para ele. A frustração de Antonelli é diferente, mas igualmente importante. Ele tem sido o piloto que faz esse carro parecer uma arma. 5 vitórias em 7 corridas. Liderança do campeonato. Ritmo de corrida que deixa o resto do grid nervoso. Um estilo que parece naturalmente adequado à Mercedes 2026, pesada em energia. Mas mesmo Antonelli tem sido prejudicado por problemas de execução da Mercedes. O problema de largada é o sinal mais claro. Perder 26 posições em incidentes na primeira volta não é só uma estatística. É um padrão.
E quando um padrão aparece no início das corridas, ele fica assustador, porque as largadas são onde todo o carro é exposto de uma vez. A embreagem, o software, os pneus, o torque, a ação do piloto, a aderência na pista, a forma como a potência elétrica chega às rodas traseiras. Tudo precisa consentir num único momento violento. Se concorda, o carro dispara. Se não, o carro roda, hesita ou cai em perigo. E uma vez que isso acontece, a corrida muda imediatamente. Uma largada ruim pode destruir o ar limpo. Pode colocar o carro atrás de carros com os quais não deveria lutar. Pode superaquecer os pneus. Pode forçar o piloto a queimar energia recuperando posições em vez de controlar a corrida. Pode puxar a equipe para uma estratégia que nunca quis. E é por isso que as posições perdidas de Antonelli importam tanto. Não são só dores de crescimento de novato. São evidência de que o carro da Mercedes pode ser extremamente poderoso, mas nem sempre fácil de controlar quando a pressão é mais alta. E a Mercedes sabia disso. Por isso, a equipe trabalhou no software e introduziu uma nova pá de embreagem. Essas mudanças contam uma história sem precisar de palavras dramáticas. O sistema de largada precisava de conserto. E numa briga de campeonato, o sistema de largada que precisa de conserto pode se tornar uma fraqueza que define a temporada. Porque a Fórmula 1 não é só sobre quem tem o carro mais rápido em condições perfeitas. É sobre quem consegue repetir performance quando tudo está imperfeito. Pneus frios, tanque cheio, ar sujo, aderência mudando, chegada ao lado de um piloto sob pressão. Uma diferença no campeonato crescendo. E é aí que a Mercedes precisa provar que não é só rápida, mas confiável nos momentos que decidem resultados. Agora, a evidência é desconfortável. O abandono de Russell mostrou que o carro pode perder um resultado da frente. O problema de largada de Antonelli mostrou que o carro pode perder o formato da corrida antes mesmo da corrida realmente começar. Juntos, eles revelam o mesmo defeito da Mercedes que a equipe criou. Velocidade, mas não certeza suficiente. Certeza é a palavra que importa. Os pilotos precisam de certeza de que o carro vai largar limpo. Precisam de certeza de que a entrega de potência será previsível. Precisam de certeza de que o carro vencedor vai terminar. Precisam de certeza de que quando eles fizerem a parte deles, o sistema não vai tirar o resultado. Sem isso, a frustração cresce rápido, porque os pilotos são julgados por resultados, não por explicações. Ninguém lembra de cada detalhe de alvo de embreagem quando a tabela de pontos é publicada. Ninguém devolve a vitória para Russell porque o carro tinha ritmo antes de abandonar. Ninguém dá crédito extra para Antonelli pelos lugares que poderia ter mantido com largadas mais limpas. O resultado é o que fica, e se a Mercedes continuar perdendo resultados que tinha velocidade para conquistar, ambos os pilotos têm todo motivo para estar irritados. Esse é o perigo oculto para a equipe. Carros rápidos aumentam as expectativas, mas carros rápidos frágeis criam tensão. Quanto mais rápido a Mercedes parece, mais doloroso cada falha fica. Quanto mais Antonelli vence, mais dolorosas se tornam suas perdas de largada. Quanto mais Russell mostra ritmo de pole, mais danosos se tornam seus abandonos. O carro está dando esperança aos dois pilotos, e depois, nos piores momentos, está fazendo eles pagarem por acreditar nele. É por isso que essa primeira parte da história importa tanto. A Mercedes não precisa de milagre, precisa de controle. Controle na largada. Controle sobre confiabilidade, controle sobre implantação de energia, controle sobre os pequenos detalhes que transformam velocidade em pontos. Porque o carro já mostrou que pode ser uma arma de campeonato. O problema é que agora, ele também pode se comportar como uma armadilha de campeonato. Depois, o padrão mais profundo começa a aparecer. Porque o abandono de Russell e os problemas de largada de Antonelli não são só duas dores de cabeça separadas da Mercedes. São duas formas diferentes de perder a mesma coisa. Conversão. Essa é a palavra que deve preocupar mais a Mercedes. Um carro rápido te dá oportunidade, um carro limpo transforma a oportunidade em pontos. Um carro de campeonato faz as duas coisas repetidamente, sem forçar seus pilotos a sobreviver ao caos todo fim de semana. Agora a Mercedes tem a primeira parte. A velocidade é real. As vitórias de Antonelli provam isso. A pole de Russell no Canadá prova isso. O carro tem performance suficiente para deixar os rivais desconfortáveis, e ritmo de pico suficiente para brigar pelos maiores resultados. Mas a segunda parte é onde mora o perigo. A Mercedes nem sempre tem convertido essa velocidade de forma limpa. E numa briga de campeonato, velocidade não convertida é quase tão dolorosa quanto nenhuma velocidade, porque o cronômetro não dá pontos pelo que deveria ter acontecido. Não se importa que Russell estava liderando antes de abandonar. Não se importa que Antonelli tinha ritmo para recuperar depois de uma largada ruim.
Não se importa que o carro parecia forte antes da corrida começar a desmoronar. A classificação final só registra o que sobreviveu, e esse é o problema. A Mercedes tem um carro que consegue criar situações de vitória, mas a equipe ainda está provando se consegue proteger essas situações até o final. O abandono de Russell no Canadá foi o exemplo mais claro, porque o dano é fácil de entender. A liderança virou zero, não segundo, não terceiro, não uma recompensa reduzida, nada. Esse tipo de resultado é brutal, porque não deixa conforto. O ritmo estava lá, mas os pontos não. A chance estava lá, mas o ganho no campeonato desapareceu. E para Russell, que já enfrenta Antonelli dentro da mesma equipe, isso dói duas vezes. Dói no campeonato e dói dentro da Mercedes. Porque toda vez que Antonelli converte velocidade em vitórias, e Russell perde uma chance de responder, o equilíbrio interno muda um pouco mais. É assim que as equipes mudam. Nem sempre por favoritismo direto, nem sempre por decisões públicas. Às vezes acontece silenciosamente, através de dados, de resultados, de qual piloto traz o carro para casa, de qual lado da garagem dá aos engenheiros a prova mais clara do que funciona. Se Antonelli continuar vencendo a Mercedes, naturalmente vai estudá-lo mais de perto. Se o estilo dele continuar extraindo o melhor do carro 2026, a direção de desenvolvimento vai começar a se inclinar para o que ele precisa. E isso não é política, é lógica da Fórmula 1. As equipes seguem o tempo de volta, e isso torna as oportunidades perdidas de Russell ainda mais perigosas. Ele não precisa só ser rápido. Precisa que a Mercedes dê a ele fins de semana limpos, onde possa provar que sua velocidade ainda pertence ao centro do projeto. O Canadá poderia ter sido esse fim de semana. Em vez disso, virou mais um motivo para a diferença parecer mais pesada. O problema de Antonelli é diferente, mas se conecta ao mesmo tema. Ele tem sido o piloto que faz a Mercedes parecer assustadora. No entanto, mesmo ele teve momentos em que a execução da equipe o colocou em dificuldade. Perder 26 posições em incidentes da primeira volta não é ruído normal de fundo. É sinal de que algo na fase de largada tem sido frágil demais, custoso demais, ou difícil demais de repetir de forma limpa. E a largada é um dos testes mais violentos da Fórmula 1. O carro está pesado, os pneus não estão totalmente vivos, o nível de aderência é incerto, o piloto tem uma janela minúscula para reagir. A embreagem precisa morder perfeitamente, os alvos de software precisam estar corretos, os pneus traseiros precisam aceitar o torque sem rodar. E com a Mercedes 2026, a outra camada. A potência elétrica precisa se transformar em movimento para frente, e não em energia desperdiçada. Se virar rotação de rodas, o carro não só perde aderência, desperdiça uma de suas maiores armas. E é por isso que uma largada ruim é tão danosa nessa nova era. Não é só uma largada ruim. É uma falha em controlar o sistema de potência no primeiro momento de pressão máxima. E quando isso acontece, a corrida pode começar no formato errado. O piloto perde ar limpo, cai atrás de carros com os quais não deveria lutar, superaquece os pneus, queima energia recuperando, é puxado para batalhas que nunca faziam parte do plano. E é assim que uma largada ruim vira 20 voltas de dano. A Mercedes claramente entendeu isso, porque a equipe trabalhou no software e introduziu uma nova pá de embreagem. Isso nos diz que o problema de largada não estava sendo tratado como um hábito menor do piloto. Era parte do sistema de performance do carro. E é aqui que a frustração da Mercedes se torna mais séria, porque ambos os pilotos estão sendo julgados por resultados que estão sendo afetados por problemas de execução. Russell é julgado por estar atrás de Antonelli, mas uma de suas melhores chances desapareceu por abandono. Antonelli é elogiado por liderar o campeonato, mas suas corridas ainda foram dificultadas por problemas de largada. Ambos os pilotos podem olhar para a mesma garagem e fazer a mesma pergunta: quanto mais poderíamos ter feito se o carro e a equipe tivessem convertido tudo de forma limpa?